E aí, pessoal? Eu me mandaram um vídeo agora do vice-presidente americano lá, nem quero saber o nome dele, falando sobre a globalização e tal, que isso destruiu os Estados Unidos. Daí ele explica lá por quê. Quando eles fizeram a globalização, nós tínhamos que aceitar a globalização goela abaixo, porque era melhor para nós. Mas ele diz exatamente o que toda a esquerda há 40 anos fala. Essa globalização é imperialismo, é dominação. Porque eles têm as ideias, é exatamente isso que ele fala. Nós temos as ideias e a tecnologia e não sei o quê, e os países pobres vão produzir. Hoje eles falam que isso, na verdade, a fala dele, quem entender análise de discurso entende que isso era explorar nós. Mas por que a nossa elite, a nossa classe média nunca conseguiu entender isso? Que isso era um perigo. Porque é a mesma coisa que a Argentina, que o vídeo que eu fiz há pouco aí, desse acordo que ela quer fazer com os Estados Unidos. Eles vão nos vender coisa industrial que gera dinheiro, gera riqueza e comprar os nossos ganhar, na verdade, aqui no Brasil é ganhar o nosso pré-sal, a nossa água para dominar. E pior é isso. Então, além daquele tempo lá da globalização que eles defendiam, que diziam que isso ia ser bom para nós, agora é pior, porque nem a água é nossa agora. O politiquinho que governa o RS doou a Corsã para fundos estrangeiros, que esse dinheiro vai todo para fora, e aí eles têm mais dinheiro lá para comprar a imprensa aqui, comprar o... Quem sabe não aparece outro Moro aí para eles fazer uma devassa e até descobrir que... Tudo bem que o Moro foi meio ligeiro para descobrir que ele era todo mundo sabia que ele era um pilantrão contra o Brasil, mas pode ser que eles arrumem um Moro inteligente e aí demore muito para descobrir toda essa falcatrua. E daí nós nunca vamos ter indústria, nós nunca vamos ter chip, nós nunca vamos ter o nosso carro, nós podíamos ter uma tecnologia já nossa. Uma tecnologia já nossa implica em quê? Implica que nós imagina uma tecnologia, sei lá, uma coisa assim bem simples. Carro movido a etanol que seja mais eficiente que a gasolina. Se o mundo não quer, nós vamos ter. Isso é uma vantagem, porque daí o nosso exército pode usar isso, nenhum outro exército vai usar, eles não podem boicotar, eles não podem fazer nada. E fora que, mas tu tem que pensar isso não só pro carro, isso não é um bom exemplo que eu dei aqui, mas pensa uma tecnologia militar. Nossa, eles não podem boicotar. Por quê? Não vem deles, eles não sabem como funciona, eles não têm código, eles não têm. Nós fizemos, nós vamos usar, nós vamos tentar aumentar o alcance, aumentar a destruição, aumentar não sei o quê. Não comprar deles. E a globalização era exatamente isso, mas a dominação econômica. E ele fala lá, nós tinha o design e eles tinham, e aí os países ricos tinham o design e eles tinham a mão de obra barata. Exatamente isso que ele fala. E aí ele diz assim, lógico que eu tô falando com as minhas palavras, né? Daí ele diz assim, mas o que aconteceu foi que muitos países pobres acordaram e, além de copiar, exigiram que transferência de tecnologia. China. E aí eles criaram os seus. E aí eles não precisam mais de nós. Não é que nem as colônias brasileiras. Porque as colônias brasileiras a gente convence os militares que existe o homem do saco paduto do comunismo, bota um juizeco lá que condena o presidente da história mais honesto, mais que sempre morou na mesma casa, tá todos os dados ali, não tem uma conta fora, não acharam um centavo numa conta fora do comum. Lógico, se eles acharem 20, 30 mil, isso aí faz parte, quem não erra na contabilidade, mas não acharam nada, absolutamente nada, e condenaram. E porque eles têm a pessonegação, eles têm todo o empresariado, eles têm esses bancos que são donos de jornal, os marinhos. Ninguém sabe ainda, nem da globalização, porque a nosso discurso não repercute, e nem desse absurdo que foi essa Lava Jato, essa traição da pátria aí. E eles continuam lá. Eu vi hoje um cara lá se dizendo que era não sei o que, tentando entrar à força lá no STF. Eles acham que mandam mesmo, eles acham. E eles tem essa empáfia.
Por quê? Porque o povo não sabe. A classe média não sabe. A classe média, eles conseguiram fazer a classe média odiar quem as defende. Sem entender. A classe média não consegue perceber que esse período aqui, nós estamos numa boa. Economicamente, nós estamos numa boa. Lógico, a economia nunca vai ser perfeita. Mas nós estamos numa boa. E eles conseguem achar que agora nós estamos ruins. E era bom quando a gasolina estava 13. 13 lá no Acre, né? Mas estava 8. E agora eles conseguem inverter tudo. A gasolina 6 é mais cara que 8, que nem eu falei no outro vídeo. Porque isso, eu tenho que falar isso porque isso é emblemático. E a classe média não consegue ver isso. Continua nos odiando. Continua com um absurdo assim. Caíram no conto dos Estados Unidos lá. Nós vamos fazer o desenho e o país pobre vão produzir. Só que eles não esperavam que alguns países pobres fossem inteligentes. E além de produzir, além de copiar, além de criar novos, melhoraram. O que não acontece com as colônias, né? As colônias que nem nós aqui, por causa da nossa elite muito podre, muito lambabota, um exército que não consegue entender o que ele deveria ser para o país, uma justiça que comete crime, porque quase todos eles recebem acima do teto, e isso é crime. E quando o juiz que foi contratado com imobilidade e não sei o que, aceita que eles mesmos cometam um crime por causa de um corporativismo, eles não entendem que vai destruir a nação. Mais cedo ou mais tarde vai destruir. Esses juízes vão passar, mas os filhos deles, os netos deles vão ficar. E essa falta de cumprir as regras, de fazer uma regra, para mim não vale, porque eu sou juiz, e para os outros vale, acaba com a sociedade. E pior, eles estão deixando os charlatão das religiões dizer que Jesus precisa de dinheiro. Jesus não, Deus precisa de dinheiro, e assim vai. Eles continuam mentindo e querem usar uma Bíblia para fazer lei. E a justiça continua assim, achando que isso aí tudo bem, não vai me afetar, eu ganho bem. Mas vai afetar um dia, vai afetar quem sobrar daqui. Se sobrar, né? Porque com esse vice lá e o presidente dos Estados Unidos, pode ser que eles acabem com o mundo, né? Porque fascismo é fascismo. Sabe, eles não estão nem aí com regra, com respeitar os outros. Eu tenho meu direito, tenho teu, mas é isso aí. Então, veja o discurso do vice-presidente lá. É para entender, quem conhece um pouco de história, né? Para entender que o discurso da esquerda sempre teve certo. Aí vocês vão entender o Brizola, vocês vão entender o Jango, vocês vão entender o Lula, vocês vão entender o Dirceu, o Darcy, vocês vão entender todos esses caras aí que tentam alertar. Eu tô falando só os mais famosos, né? Mas todos os caras da esquerda tentam alertar contra esse imperialismo aí, que nos destrói, nos diminui, nos deixa de joelho para eles. Abraço!